Povo de Deus, a paz do Senhor, amém, bom dia. Nós vamos amanhecendo com salmos e o nosso salmo de hoje está em Salmo 51, versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, sabe uma coisa que me deixa apaixonada também pelo livro de Salmos? É que Salmos não é somente um livro de canções, orações, poesias, né? Honras, bênçãos, alegrias. Salmo também é um livro de confissões. É um livro de arrependimentos. Porque aqui, irmãos, você está vendo o Davi, que mesmo sendo um grande homem, né? Um grande líder, um grande guerreiro, um grande rei, conhecido como, né, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também foi alguém, irmãos, que cometeu muitos erros na sua caminhada. Eu me ouso até dizer que Davi chegou a errar muito mais que o rei Saul, né, o rei que era anterior a ele. Só que você fala, Aline, então por quê? Né? Davi cresceu muito mais que Saul, já que ele errou muito mais. Porque a diferença, irmãos, entre Davi e Saul é que Davi conhecia o caminho do arrependimento. Davi, ele nunca escondia os seus pecados. Por mais que houve né, que ele até ocultou por um tempo, mas quando ele foi confrontado, ele confessou, pequei. E eu acho isso maravilhoso de Davi, irmãos, porque Davi era um homem que ele era completamente quebrantado. Ele era completamente dependente do Senhor. Quando ele erra, né, com Batseba, que ele acaba planejando ali, né, a morte ali do marido dela e toda aquela confusão que a gente já sabe. Esse mesmo Salmo 51, versículo, se eu não me engano, acho que é o 8, 9, 10, Davi vai dizer o seguinte: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Você vê que nesse momento aqui, Davi não está se importando com o reinado, Davi não está se importando com a coroa, Davi não está se importando que iriam falar mal dele, que iriam julgar ele, que o nome nobre do rei Davi iria parar na lama. Ele não estava se importando com isso, ele estava se importando que o pecado dele podia arrancar dele a presença do Senhor. E aqui ele confessa: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está ali diante de mim. Ou melhor, né, as consequências do meu pecado estão ali. E é aquela coisa, né, que todo mundo fala hoje em dia, né? Ora, se não são as consequências do meu pecado. Então Davi passou muito por isso. Ele sentiu na pele a consequência de cada erro que ele cometeu, porém, ele se arrependeu de todos eles. Ele escreveu sobre eles. Ele cantou sobre eles. E ele, sabe, saiu deles. Porque, irmãos, tem muita gente hoje que até reconhece os seus erros, até sabe onde tá errando, sabe onde tá falhando, mas não sai dali. Ah, eu sei que eu tô errando nisso aqui, mas não muda, não melhora, não, sabe? Tem pessoas, né? Agora pro outro lado, tem pessoas que sim, se esforçam, né? Tentam sair do pecado, tentam sair do erro, mas às vezes é mais forte do que ela, é mais forte do que ele. Nessas horas faz o quê? Clama por Jesus, irmão. Clama pelo sangue de Jesus. A palavra fala que vem sobre nós tentação humana. Mas também com essa tentação, Deus envia uma porta de escape. Então, para toda vez, irmãos, que uma tentação bate à nossa porta, para toda vez que o pecado se apresenta diante de nós, Deus já está mandando junto também uma porta de escape. Deus já está mandando o socorro. Irmãos, eu me ouso a dizer que pelo menos 50% das pessoas que erram e que pecam, pecam consciente. Pecam sabendo do que está fazendo. A questão, irmãos, é que não é que o pecado é ruim, as consequências que são ruins. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, ninguém errava, ninguém falhava, ninguém usava aquele versículo como desculpa de que a carne é fraca. Não. Ruins são as consequências. Que tem consequência que é irreversível. Tem consequência de coisas que a gente perde e que a gente não recupera mais. Tem muitas pessoas que hoje, irmãos, estão aí no mundão, né, afastadas do Senhor por conta do pecado, que não conseguem mais voltar, não conseguem mais estar firme com o Senhor. Perde a unção, perde a identidade, perde, né, todo o privilégio que tinha na presença do Senhor por conta do pecado. Provérbios fala o seguinte: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. E tem muita gente, irmãos, às vezes também se enganando com isso, de que fez, ninguém soube, fez, ninguém ficou, né? Não chegou ao conhecimento de ninguém, mas Deus viu. Deus anotou tudo. E a palavra diz que Deus, ele voltará, Jesus voltará e dará a cada um segundo as suas obras.
sejam para bem ou seja para mal. Mas a palavra de hoje, irmãos, nos serve como um alerta e um incentivo de sermos como Davi. Ainda que a gente peque, erre, que a gente sabe que o ser humano é falho, né? Nós temos ainda em nós o DNA de Adão, né? O DNA da desobediência. Mas que naquele grande dia seremos transformados e teremos um corpo de glória, né? Um corpo incorruptível, assim como o corpo de Cristo. Mas enquanto a gente está aqui nessa terra pelejando pela nossa salvação, que possamos ter esse mesmo espírito que Davi tinha, de quê? De saber o caminho do arrependimento, irmãos, e não sair de lá. Não somente dizer, Deus, eu pequei, mas da manhã tá de novo no mesmo pecado ou num pecado diferente. Não, se arrepender de verdade. Nós temos visto, irmãos, uma porcentagem de pessoas, né, muito emocionadas. Tá tendo muito choro para pouco arrependimento, tá tendo muita gritaria, sabe, para pouca mudança de vida. Está tendo, sabe, muito show, muita performance para poucas pessoas libertas realmente, sabe? Então que nessa manhã possamos tomar essa palavra como um alerta, como eu disse, né, e um incentivo para nós a cada dia, irmãos, buscar nos arrependermos daqueles pecados, né, isolados, daqueles pecados de estimação, daqueles pecados que tanto faz, aqueles pecados, não tem nada não, que eu acho os piores. E buscar, irmãos, né, reconhecer os nossos erros, não só reconhecê-los, mas largá-los, né? Está sempre ali aquilo que o profeta Joel profetizou: ei, não rasga a sua veste, não, rasga o coração diante do Senhor. Porque o evangelho de Cristo, irmãos, por mais que a gente, né, conquiste bênçãos, vitórias, prosperidade, mas o evangelho, as boas novas, irmãos, falam de arrependimento. Cristo, quando ele começa a pregar o evangelho, uma das suas primeiras pregações é essa: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. João Batista prega a mesma coisa: arrependei-vos. Os discípulos e apóstolos que vieram após Cristo, a mesma pregação: ei, se converta, se arrependa, larga os seus pecados e venha ter uma vida nova. Porque, irmãos, servir a Cristo é isso, é ter uma vida nova, é viver em novidade de vida. Então eu não sei se hoje você está preso em algum pecado, se hoje você está combatendo contra algum pecado, mas a boa notícia para mim e para você é que Deus, ele continua pronto para nos perdoar. Deus continua disposto a nos lavar e nos dar uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Mas dessa vez, começando e acertando. Amém? Deixa eu orar por você. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Eu já quero aproveitar essa oportunidade e pedir perdão, Senhor. Pedir perdão por mim, pedir perdão pelos meus irmãos. Tudo aquilo, meu Pai, que nós temos cometido, Senhor, falado, pensado, feito, que não tem te agradado, Pai, que não tem sido bom aos teus olhos. Nos perdoa, Pai, nesta manhã. Nos dá um banho de santidade, nos dá um banho de renovo. Nos ajuda, meu Deus, a ter esse espírito contrito e um coração aquebrantado. Nos ajuda a sempre reconhecer, Pai, os nossos pecados e voltar ao caminho do arrependimento, Senhor. Pai, nos ajuda nesta manhã. Vem com teu socorro, vem com a tua mão forte. Se essa pessoa que me ouve, Pai, está enfrentando alguma batalha, alguma guerra ferrenha contra a sua carne, que ela possa vencer. Pai, seja algum irmão nesta manhã que me ouve, Pai, que está combatendo, Deus, fortemente contra o pecado, que ele, que ela possa sair vencedor para a glória do teu nome. Pai, muito obrigada por esta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém?